Olá, eu sou Diego Munhoz, ortopedista especializado em joelho. Nesse vídeo iremos conversar um pouco sobre a luxação recidivante da patela, mas vamos entrar num tópico mais específico. Como diagnosticar essa luxação e como diagnosticar essa instabilidade recidivante desse osso chamado patela. O diagnóstico da primeira luxação, ele pode ser fácil se for uma coisa mais escancarada, né? Ou seja, se a patela estiver totalmente fora do lugar, há uma deformidade, né? E tem aí uma evidência de que a patela tenha saído totalmente do lugar, acompanhada de uma dor e diminuição de movimento, certo? Mas em alguns casos, essa patela ela pode ir e voltar rapidamente do lugar. E esse diagnóstico do fato dela ter saído pode ficar um pouco mais difícil, certo? Então, nesse contexto, a gente acaba utilizando algumas manobras, alguns detalhes sobre a história do paciente para conseguir entender melhor que foi exatamente isso que aconteceu e não alguma outra lesão, certo? Então, quando a gente fala de instabilidade patelar, além dos exames de imagem, a identificação do paciente típico e dos fatores de risco ajudam muito no diagnóstico de uma luxação recidivante ou de uma instabilidade femoropatelar. Tá? Normalmente esses pacientes já possuem uma história de luxação prévia, então já teve episódio de que ela saiu do lugar, ou já teve diversos episódios em que ela quase saiu do lugar, ou mesmo uma sensação de apreensão, que isso vem de uma forma recorrente. Além disso, é muito comum que isso ocorra em mulheres associadas à frouxidão ligamentar generalizada. Tá? Alguns pacientes com uma síndrome genética específica, né, como síndrome de Down, também tem uma frouxidão, também tem uma propensão dessa patela ter saído do lugar. Mas são casos específicos, isso pode ocorrer mesmo em pacientes que não têm esse tipo de síndrome, mas que têm algumas alterações anatômicas que possam favorecer aí esse tipo de lesão, certo? Então, após identificar esse paciente de risco e uma história compatível, né, para fazer esse diagnóstico, a gente vai avaliar outros fatores específicos de exame físico que vão fazer com que a gente identifique e fale, opa, esse é um paciente que a patela pode ter saído do lugar. Dentre esses achados de exame físico, a gente tem um sinal que se chama sinal do J. Em pacientes que têm alteração anatômica, a patela acaba excursando de uma forma anormal. Ao invés de fazer um trilhamento linear, no final da extensão do joelho, ou seja, quando a gente termina de esticar o joelho, a patela ela vai um pouco para o lado, ela acaba saindo um pouco da tróclea, fazendo como se fosse um J, né? Desenhando um J invertido na região do joelho. Então, pacientes que possuem esse tipo de trilhamento da patela, a gente já fica atento para que, opa, esse paciente pode ser um paciente que possa ter uma instabilidade, uma luxação recidivante da patela. Outra coisa que a gente avalia é se o paciente é um paciente que tem hipermobilidade. E para isso a gente vai avaliar se os joelhos esticam muito além do reto, além do normal, se os cotovelos acabam não ficando reto e esticam muito para fora, certo? Ou mesmo se os pacientes têm uma frouxidão dos dedos e principalmente da posição do polegar aqui na região, certo? Pacientes muito frouxos têm uma tendência a patela sair do lugar também. Outra coisa que analisamos é o eixo, ou seja, o alinhamento da perna. Pacientes que têm o joelho para dentro e a perna para fora, que a gente chama de eixo em valgo, possuem uma força de lateralização da patela, ou seja, o corpo tende a jogar a patela para fora, já que o joelho está para dentro. Então esse tipo de paciente costuma ter um risco maior também. Então é outra coisa que a gente vai analisar. A gente vai avaliar clinicamente o eixo e depois, eventualmente, até com algumas radiografias panorâmicas para a gente quantificar e qualificar esse tipo de desvio. No exame físico também conseguimos avaliar se a patela, se ela está girada, se ela está tensionada para fora, que chamamos de tilt da patela, tá? E avaliar a tensão nessa região. Pacientes que a patela sai do lugar também tem retesamento, também tem um tensionamento dessa região lateral aqui da patela e fazem com que ela saia do lugar mais facilmente. A avaliação de rotação é um pouco mais difícil, mas também é importante para a gente saber. Isso porque quando o fêmur roda muito sobre a tíbia, a patela acompanha, né? Então, pacientes que têm uma rotação normal do fêmur, seja por
alguma sequela de trauma, ou seja, mesmo por uma questão genética e própria do paciente, também possa ter uma maior chance. Outro teste que realizamos é o teste da apreensão. A gente avalia o quanto o paciente tem medo de que isso saia do lugar, da patela saia do lugar. Então a gente simula uma pressão nessa região de dentro para fora, fazendo com que a gente estimule a patela a sair do lugar, certo? Se o paciente não deixar, colocar a mão na frente, não deixar a gente fazer isso, quer dizer que ele está com medo, ele está com uma sensação de que ela vai sair do lugar. Então é um teste positivo para que a gente considere a luxação como possivelmente ter ocorrido, ou como haja aí uma instabilidade. Assim como na hiperosfotidão, pacientes com uma mobilidade, com que a gente chama de glide test aumentado, né, essa excursão lateral aqui da patela, também é outro sinal possível para a gente entender isso como um possível fator de risco para luxação da patela. Para complementar as avaliações clínicas, a gente usa radiografias, tomografias e ressonâncias, que a gente consegue avaliar lesão de ligamento, avaliar cartilagem, avaliar todos esses parâmetros clínicos que a gente conversou, altura da patela, rotação do fêmur, tilt da patela, enfim, a gente também consegue ver todos esses fatores nos exames de imagem e eles ajudam a quantificar e qualificar tudo isso, certo? Então, basicamente, são esses os principais dicas que podem nos ajudar. Óbvio que existem outras alterações, mas cada caso deve ser avaliado e uma avaliação complementar, cuidadosa e completa deve ser feita com o médico ortopedista. Obrigado por estarem comigo nesse vídeo. Sigam a gente aí nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.